Esse que é o problema também. Mas voltando à questão do Deus lá. Deus, vamos voltar. Qual visão, assim, na sua opinião, faz sentido? A minha visão é a seguinte. Eu me considero um cara agnóstico, então eu aceito 100% não saber. Eu não tento dizer, cara, não, Deus é isso, Deus é aquilo, blá. Cara, eu aceito 100% a dúvida. Existe talvez uma energia cósmica, existe talvez um design inteligente, igual os caras falam, existe uma energia criadora. Cara, eu não sei, velho. De algum lugar a gente veio, mas não quer dizer que alguém criou. Mas quer dizer que alguma coisa aconteceu. Pode ser que a gente seja uma simulação, pode ser que seja um Deus sei lá, que seja só uma energia que a gente nunca vai conseguir atribuir. Pode ser que seja um carinha atrás de um computador. Eu não sei, mas eu aceito não saber. E eu não fico tentando cagar regra pros outros, dizendo, não, caiu o raio porque é o Deus Sol, o Deus Apolo, não sei o quê. Ah, tu tem que fazer tal coisa porque senão vai acontecer tal coisa. Não, a lei do karma existe porque tem 108 colares, 108 pedras no colar do Buda e tu vai reencarnar 108. Cara, eu não sei, velho. Como é que as pessoas sabem disso, mano? Isso não te causa uma angústia? Cara, não, velho. Isso me causa alívio. Aceitar a dúvida. Não é angustiante tu ter que saber tudo. É muito mais angustiante ter que saber tudo do que aceitar que tu não sabe. Será, cara? Cara, se tu me perguntar alguma coisa que eu não souber, eu vou te falar. Eu não sei. Tá, mas aí a gente fala não saber no sentido metafísico, tipo, essas questões da humanidade. Porra, será que o universo é infinito? Será que existem ETs por aí? Será que existe vida após a Mas morte? isso é curiosidade. Ou se eu perguntar pra você, por exemplo, essa mesa é feita do quê? Entendeu? São, acho que, duas coisas diferentes aí. Cara, mas isso é uma curiosidade, isso é uma inquietação que eu tenho isso. Pô, total. Se eu pudesse ter essa resposta, eu teria. Mas enquanto eu não tenho, eu aceito não ter. Eu não fico inventando coisas. Deus é uma construção dos seres humanos. Todos esses deuses. Ele é uma construção da mente humana. Porque ele não aceita não saber. Ele não aceita a injustiça. Ele inventa a lei do karma. Ele não aceita não ter vida após a morte. Ele inventa as reencarnações. Ele não aceita a sua insignificância. Mas assim, cara, sendo agnóstico, então, como que você encontra o sentido na sua vida, assim? Cara, o sentido da vida, então, seria esse que a gente falou antes. E a partir disso, que eu tenho isso garantido, a gente tem a necessidade de atribuir um outro sentido. E o que eu busco? E o que algumas pessoas buscam, né? Viver bem. Ter boas experiências. E ter boas experiências que não comprometam as minhas experiências futuras, né? Então eu não vou fumar crack. Fumar crack deve ser uma ótima experiência na primeira vez, né? Senão as pessoas não usariam. Mas então é uma vida hedonista. Então, só que viver boas experiências que não comprometam as suas experiências futuras. Porque quando tu vive uma vida hedonista, tu tá comprometendo, de certa forma, as tuas experiências futuras. Não necessariamente. Cara, a maioria das vezes Se você sim. pensa, na maioria das vezes, mas no seu caso, pô, viver feliz. Mas eu não acho que a gente tem que viver feliz. Viver bem é diferente de viver feliz. Viver bem, tá, viver bem. Então você só não vai usar o crack hoje porque você vê uma recompensa futura de que você vai ter mais recompensa futuramente do que se você tá utilizando o crack hoje. Exato. Então, é uma vida hedonista. Então, de certa forma, sim. Mas isso é óbvio. Por que tu não usa crack? Boa pergunta. Pelo mesmo motivo, eu acho. Todo mundo não usa crack por causa disso. Todo mundo não usa diversas drogas por causa disso. Todo mundo não transa sem camisinha por causa disso. Porque a pessoa tá abrindo mão de uma recompensa imediata. Ou é pior transar é melhor transar de camisinha? Todo mundo sabe. Tu tá abrindo mão de uma recompensa imediata por ter melhores experiências no futuro, não comprometer o teu futuro. Então eu tento levar essa vida. Só que isso não quer dizer que eu vá ser feliz o tempo todo. Isso não garante. Isso é um fato. Mas esse viver bem, ele inclui respeitar vários parâmetros que o meu corpo precisa para viver bem. Parâmetros biológicos que a gente deixou de respeitar com a vida moderna. Pô, pegar um sol, acordar no horário adequado, dormir no horário adequado, comer igual um ser humano. Tu acha que tem um pé de Nutella na natureza, entende? Essas coisas, cara, que a gente tá perdendo o tempo todo, velho. E tá fudendo com a cabeça, com a geração, com tudo, cara. Se tu olha pro mundo hoje, tu não reconhece, cara. Tu olha as pessoas assim, eu fico assustado, velho. Com a aparência física mesmo. Você tem quantos anos, cara? Eu tenho 29. Você pegou uma geração antes, então.
Isso. tudo isso. Uma geração um pouco antes, assim, que os valores ainda não estavam tão deteriorados quanto estão hoje em dia. Hoje em dia eu venho aqui pra São Paulo e fico um pouco assustado. Com o que, assim? Cara, mutilação corporal em níveis que eu nunca vi antes. Assim, tipo, umas paradas de piercing. Assim, cara, eu nem sou um cara, tipo, caralho, conservador, não sei o quê, meu Deus, não, o cara tem que andar de terno. Mas paradas que às vezes eu tenho dificuldade de entender. A pessoa ela tem que ter algum nível de distúrbio, de problema pra querer se mutilar naquele nível, né? Já viu uns caras assim, tu sabe do que eu tô Porque falando? ele tá querendo. Ele tem um vazio, ele quer preencher aquilo daquela forma, né? Isso. Ou talvez ele não tenha Mas não é a recebido mesma- atenção na Mas não é a infância. mesma e quer coisa receber com agora. o nosso podcast? Por quê? Porque a gente tá buscando sentido e a gente tá fazendo isso porque a gente já supriu a necessidade da sobrevivência e agora a gente tá buscando sentido. Talvez o cara, ele também já tenha suprido a necessidade da sobrevivência e ele tá querendo buscar um sentido. E o sentido pra ele é fazer essas maluquices, tá ligado? Pode ser, mas eu posso me assustar com isso e achar perturbador igual. E você acha que isso é prejudicial pro cara? Eu tenho certeza, velho. A maioria das coisas, né? Ou tu acha que uma pessoa ser gorda, por exemplo, não é prejudicial? A pessoa que, em vez de fazer um monte de piercing e mutilar o próprio corpo, ela se entope de Big Mac e de Nutella e fica com 150 quilos. Isso não faz mal? Cara, isso cientificamente faz mal. Ela tem mais risco de morrer por todas as causas. Total. Todas, todas, todas. Então, Não, é indiscutível que cientificamente, pro bem-estar dela, aquilo é prejudicial. é indiscutível pra gente. Exato. Só que entrando na parada filosófica, já que você disse que o sentido é a gente que cria depois da sobrevivência, então pro cara pode ser aquilo o sentido dele, tá ligado? Pode, mas ele tá prejudicando as experiências futuras dele, né? É. Sempre, o tempo todo, né? A pessoa que escolhe comer 1 milhão de Big Mac. Óbvio que eu vou ser um cara radical, né? Pô, eu bebo uma cerveja de vez em quando. Eu fumo um baseado de vez em quando. Entendeu? Mas eu não vou fazer coisas rotineiramente que estão comprometendo a minha experiência pra ela ser terrível, cara. Porque no final das contas a gente não sabe se tem outra coisa depois. Então por que tu vai viver uma experiência que é ruim? Exato. Eu não tô falando A de gente tem ser que feliz. aproveitar a vida da melhor forma, né? Isso. Isso não significa ser feliz o tempo todo, mas significa viver uma boa experiência. Exato. Que inclui As- momentos tristes, mas que, cara, esteja bem com o seu corpo, esteja bem com o seu psicológico, tenha saúde mental, tenha saúde física. E não é tão difícil. E a gente tem que fazer sacrifícios pra depois colher as recompensas, né? Exato. E agora, essa é uma questão que, cara, me causa muita Mas dúvida. deixa eu fazer um parênteses antes. Eu me considero um agnóstico místico. Porque o que entra no místico? Eu acredito que possam existir coisas que transcendam as compreensões da ciência no mundo atual. Por exemplo, eu acredito que talvez, sei lá, as pessoas talvez tenham mais capacidades do que a ciência comprovou que existam, né? Talvez, sei lá, capacidades de comunicação não verbal, uma espécie de telecinese. Tipo, tá, não acredito literalmente nisso, mas eu acredito em algumas coisas místicas que possam existir. Por exemplo, que de alguma forma a gente está conectado com campos eletromagnéticos. Eu acredito que isso tem uma influência na gente, entendeu? Eu já vi. Mas isso não é científico? Se a gente Tem coisa que comprovar? não. Se a gente comprovar, sim. Mas tudo é místico até ser científico, né? Deus não. É porque Deus ninguém vai chegar na resposta. Exato. Por isso que é uma discussão. Mas Então- antes. Mas tudo que é. Tudo é. O raio era místico antes de ser científico, né? Então eu sou um agnóstico que tem coisas que eu acredito que são, às vezes, um pouco à Mas frente agora eu da vou fazer uma ciência. provocação, então. Vamos supor o raio. Eu não vou saber, obviamente, falar os conceitos técnicos de um raio, mas, Tá, pô, eu também não. as nuvens, falando assim, né? As nuvens devem se bater lá e tal, tem o choque. Foi o que a gente aprendeu na escola, né? Isso. Aí solta o raio, beleza. Mas aí por quê? Vamos lá, vamos cavucar. Aí tu começa. Agora é uma discussão que começa a fazer sentido. Veja bem, do ponto veja de vista bem, a de gente- Deus. Aí por que que quando elas batem acontece isso? Porque se, por exemplo, se eu pegar uma faca, rasgar aqui, vai sair alguma coisa. Uhum. Tem uma programação ali, tá ligado? Uhum. O que é isso daí, então, se Deus não existe? Cara, todas as programações, elas aconteceram. Nossa, é bem difícil de explicar isso. Tu não precisa de Deus pra explicar isso.
Eu não preciso. Tu não precisa. Se eu empurro isso aqui cai, tu não precisa de Deus pra explicar isso. Tu sabe que o meu corpo ocupa um espaço. No espaço, a garrafa ocupa outro. Eles são objetos físicos presentes aqui do mesmo momento. Eu empurro ele cai. Não precisa de Deus pra explicar isso. Se tu vai dando passos mais atrás, tu vai vendo que a gente vive num sistema complexo de átomos, moléculas e todas as coisas físicas, químicas e as menores unidades de medida que existem, que até onde a ciência explicou. Tudo isso existe, mas tudo isso é derivado de sistemas anteriores que talvez fossem menos complexos. Então, por exemplo, quando tu pega a vida humana, a gente tem 2 instintos: sobreviver e reproduzir. Esses instintos e essa configuração básica inicial são o suficiente para justificar tudo que existe relacionado a tu cortar tua mão e tu sangrar. Só que Eu foram... discordo. Como? Tu não acredita em evolução das espécies? Acredito. Mas, tipo, não é isso que vai justificar tudo que acontece, entendeu? Em relação a isso, na minha Ao opinião. teu corpo? Tá, só vamos partir do mesmo pressuposto. Então, Não, eu entendo o que você tu tá dizendo. entende que Tipo assim, é a gente tem possível que... existir uma célula É por isso que, inicial por exemplo, a e gente... chegar num corpo que é tão complexo quanto o nosso hoje em dia. Sim. Através dos sistemas de seleção natural. Não é uma evolução, né? Não é tipo, era um macaco e virou um homem. Existiam grupos diferentes, a seleção natural vai acontecendo, seleção do ambiente, são milhões e milhões e milhões de anos, etc e tal. E, por sinal, a configuração inicial só existe porque ela é a única configuração que poderia existir. Como que existiria outra configuração inicial para uma molécula, para um átomo, para um organismo, para a vida que não fosse sobreviver e reproduzir? É muito difícil de explicar isso, mas tu entendeu o que eu tô querendo dizer? O universo tentou infinitas e Entendi. infinitas vezes. E essa foi a possibilidade da vida conseguir se evoluir. Senão não existiria. É a única possibilidade. Mas isso ainda não explica o porquê sai o sangue. Você pode cortar e poderia ter ficado parado, por exemplo. Mas porque é útil sair o sangue. Sei lá, tem algum motivo biológico, entende? Cara, por que uma girafa tem o pescoço grande? Porque ela foi selecionada pra ter o pescoço grande. Eu entendo, cara, mas... Tá, assim, mas daí tu quer dar um passo mais atrás. Tipo, por que existe alguma coisa ao invés de não existir coisa nenhuma? Exato. Isso a gente não vai conseguir responder. Nunca. Então, mas aí que entra a questão de Deus, tá ligado? Será que não tem que ter uma... Eu não falo do Deus que a gente fala do cristianismo e tal, né? Que ele tem aquela aparência de O Deus humano. pessoal. O Podemos Deus chamar ele pessoal, assim. Isso. beleza. Mas sim de alguma entidade, sei lá, cara. Onipotente, onisciente que, porra, tava lá no Big Bang, tá ligado? Como que tudo pode ser o acaso, você entende? Cara, é que assim, ó. A partir do Big Bang, tu consegue explicar tudo, né? Tipo assim, eu também sou agnóstico, cara. Eu só tô te fazendo uma provocação em relação a isso, tá ligado? Mas a partir do Big Bang, a gente consegue explicar tudo. Né? Tu concorda com esse argumento? Cara, a gente não sabe o que aconteceu há 300 milhões de anos Não, tá. depois Tipo, do Big Bang. cara, a gente não sabe, mas a gente tem teorias que fazem sentido e A justificam gente tudo. nem sabe se o Big Bang existiu de fato. Isso, tem isso também. Mas assim, dentro do universo que existe do jeito que ele é hoje, a gente consegue justificar tudo. Cara, pô, as moléculas aqui, e era tudo hidrogênio, e pegou fogo, e explodiu, e rocha chocou com rocha, e aí veio poeira cósmica, e já tinha os elementos químicos, foram sedimentando, se juntaram no planeta Terra, e daí eles formaram a poça primordial, deu origem à vida orgânica, blá, blá, blá. A gente tem teorias boas que justificam tudo e que tem um embasamento que indica que isso tá relativamente certo. O problema é o que vem antes dessa porra. E óbvio que tem um monte de buraco no meio que a gente vai descobrir que a gente tava errado. Mas que a gente tem uma noção. O problema é o que vem antes disso. E eu concordo que, cara, não sei. Só que eu concordar que eu não sei, é melhor eu dizer, cara, eu não sei, do que eu dizer, não, é um Deus que ele sabe tudo o que está acontecendo o tempo todo, que ele olha de tal forma para o universo e o nosso propósito aqui é evoluir, porque, sei lá, o espiritismo diz que Jesus é o governador da nossa galáxia. Cara, que porra é essa que as pessoas estão fazendo, velho? Só fala que não sabe, mano.